O tapa da minha nora queimou meu rosto como fogo. Seu grito ainda ecoava em meus ouvidos. Então, encontre outro lugar para morar. Tudo porque me recusei a pagar 1 milhão de pesos pelo seu cruzeiro de luxo. E meu filho, ele ficou lá, assentindo silenciosamente como uma marionete. Naquela mesma noite, fiz as 2 malas e saí de casa. Mas o que aconteceu depois? Encontrei alguém que poderia transformar as férias dos seus sonhos em um pesadelo. Que bom que você está aqui. Fique até o final e me diga de qual cidade você está assistindo a minha história. Quero saber até onde ela foi. Eu me recuso a pagar 1 milhão de pesos pelo seu cruzeiro, Liliana. As palavras saíram silenciosamente da minha boca, mas foi como se uma bomba tivesse explodido na sala de estar do meu filho Diego. Vi o rosto da minha nora se transformar em algo feio. Seus dedos perfeitamente cuidados apertaram o folheto do cruzeiro até que ele estivesse arruinado. Desculpe. A voz de Liliana era fria como gelo. Aquele tom que ela usava quando queria fazer alguém se sentir pequeno. Eu já tinha ouvido isso inúmeras vezes nos últimos 5 anos, desde que ela se casou com meu filho. Endireitei os ombros, buscando uma força que não tinha certeza se tinha. Você me ouviu? Não vou pagar pelo seu cruzeiro de aniversário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego permaneceu imóvel no sofá entre nós, os olhos se movendo de um lado para o outro, como se estivesse acompanhando uma partida de tênis, mas eu sabia de que lado ele ficaria. Ele sempre escolhia Liliana Maria, disse Liliana, levantando-se lentamente. Seus de altura me dominavam enquanto eu permanecia sentado. Acho que você não entendeu. Isso não é um pedido. Meu coração batia forte, mas mantive a voz firme. Eu entendia perfeitamente, e a resposta é não. Foi então que o som da palma da mão dela batendo na minha bochecha ecoou pelo quarto como um tiro. A queimação foi imediata, espalhando-se pelo meu rosto e pescoço. Toquei minha bochecha, sentindo o calor se espalhar sob a minha pele. Então, encontre outro lugar para morar, gritou Liliana, finalmente perdendo a máscara de compostura. Estou cansada de sustentar uma velha egoísta que não consegue nem ajudar a própria família. Olhei para Diego, esperando que ele me defendesse. O que ele deveria dizer à esposa sobre eu ter passado dos limites? Em vez disso, ele assentiu lentamente, evitando meu olhar. Mamãe sussurrou, disse ela. Talvez seja a hora de você encontrar seu próprio lugar. Liliana tem razão. Estamos te apoiando financeiramente há muito tempo. A traição doeu mais do que o tapa. Diego era meu único filho. O bebê que criei sozinha depois que seu pai nos abandonou quando ele tinha 3 anos. Eu trabalhava em turnos dobrados no refeitório. Sacrifiquei tudo para dar a ele oportunidades que nunca tive. E foi assim que ele me retribuiu. Estou pagando aluguel aqui há 2 anos, eu disse com a voz trêmula, apesar das minhas tentativas de manter a calma. Ajudei com as compras, as contas e até com a entrada do seu carro. Liliana soltou uma risada alta e cruel. Ajudou? Você quer dizer os míseros $13.600 por mês que você contribui? Diego ganha 6 dígitos. Maria, sua pequena contribuição não é nada. Então, por que eles precisam dos meus $850.000 para um cruzeiro? Perguntei. Diego finalmente olhou para mim. E eu vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ressentimento. Porque nós merecemos, mãe. Liliana e eu trabalhamos duro. Ganhamos férias luxuosas com o meu dinheiro. Dinheiro que você está apenas acumulando, Liliana desabafou. Para que você está guardando?
Você tem 62 anos, sem vida, sem amigos, sem nada. Pelo menos deixe sua família aproveitar. Suas palavras doeram porque eram parcialmente verdadeiras. Ao longo dos anos, eu me isolei, especialmente depois de ir morar com eles. Liliana, aos poucos e sistematicamente, me distanciou dos meus poucos amigos, sempre encontrando desculpas para eu não ir às reuniões ou para ninguém me visitar. Estou guardando isso para emergências, eu disse. Bem, isso é uma emergência, disse Diego, levantando-se e cruzando os braços. Nosso casamento precisa dessa viagem, mãe. E se você não pode apoiá-lo, talvez devesse repensar o que família significa para você. Olhei para o meu filho, para aquele homem que eu mal reconheci, quando ele tinha ficado tão frio, quando começou a falar comigo como se eu fosse um fardo e não sua mãe. Entendo, sussurrei enquanto pegava minha bolsa e me levantava com as pernas trêmulas. Vou arrumar minhas coisas. Ok, disse Liliana, acomodando-se no sofá com um sorriso satisfeito. E não pense que vai nos culpar e nos fazer mudar de ideia. Diego concorda plenamente comigo. Enquanto eu caminhava em direção às escadas para fazer as malas, ouvi a voz de Diego atrás de mim. Mãe, espere um minuto. Um lampejo de esperança percorreu meu peito. Talvez eu finalmente fosse me defender. Vou precisar de cada peso seu. Esses 850 mil, mais tudo o que você economizou. Considere isso uma compensação por tudo que Liliana e eu lhe demos ao longo dos anos. A esperança morreu instantaneamente, substituída por uma dormência fria que se espalhou por todo o meu corpo. Eu não confiava na minha voz, então continuei subindo as escadas até o pequeno quarto andar que tinha sido meu lar por 2 anos. Não demorei muito para fazer as malas. Quando você se sente como um convidado em sua própria família, você não acumula muito. 2 malas e uma caixa de álbuns de fotos. Esse foi o total da minha vida. Enquanto eu carregava minhas malas escada abaixo, ouvi Liliana ao telefone na cozinha. Sua voz soava alegre e feliz. Sim, mamãe finalmente concordou em ir embora. Eu sei. Estou tão aliviada. Diego e eu finalmente teremos nossa casa de volta. Parei no pé da escada, ouvindo enquanto ela me pintava como o vilão em A História dela. Segundo Liliana, eu tinha sido gentil o suficiente para lhe dar espaço e até me ofereci para ajudar a pagar um cruzeiro de aniversário como presente de despedida. Quando cheguei à porta, Diego não estava em lugar nenhum, provavelmente enfurnado em seu escritório, covarde demais para encarar o que tinha feito. Larguei minhas malas no chão e dei uma última olhada na casa onde eu achava que finalmente havia encontrado um lugar para pertencer. A ironia não passou despercebida. Aquela casa com bancadas de granito e piso de madeira tinha sido comprada com a minha ajuda. Quando Diego e Liliana se casaram, dei a eles $340 mil das minhas economias do casamento. Dinheiro que ganhei ao longo de 30 anos, limpando pisos e servindo café. Peguei minhas malas e saí para o ar fresco da noite. Meu carro, um Honda de 15 anos que já tinha visto dias melhores. Esperava na garagem como um velho e fiel amigo. Pelo menos era meu, pago com meu próprio trabalho duro. Enquanto arrumava minhas coisas no porta-malas, percebi que não tinha para onde ir, nenhuma família para me levar. Dentro, sem amigos próximos para ligar. As poucas pessoas de quem eu tinha sido próximo se afastaram ao longo dos anos, ou Liliana as afastou com suas manipulações sutis. Sentei-me no banco do motorista por um longo momento, minhas mãos tremendo enquanto segurava o volante. Aos 62 anos, eu estava sem teto,
praticamente sozinho no mundo, com nada além do meu carro e o que restava na minha conta poupança. Então vieram as lágrimas quentes e amargas, escorrendo pelo meu rosto quando a realidade me atingiu. Meu próprio filho havia escolhido a ganância de sua esposa em vez do bem-estar de sua mãe. O filho por quem eu havia dado tudo me jogou fora como lixo. Liguei o motor e dirigi sem rumo pelos subúrbios, passando por casas cheias de famílias que provavelmente se amavam. Restaurantes onde eu havia trabalhado, enfrentando uma vida que de repente parecia pertencer a outra pessoa. Ao cair da noite, acabei no estacionamento de um restaurante 24 horas, olhando para meu reflexo no espelho retrovisor. Minha bochecha esquerda ainda estava vermelha do tapa de Liliana e meus olhos estavam inchados de chorando. Eu me vi exatamente como eu era, uma mulher mais velha, descartada, sem ter para onde ir, mas lá no fundo, sob a dor e a humilhação, algo começava a se mexer. No início, pareceu estranho, como uma pequena faísca que poderia ter sido raiva. Ou talvez o começo da compreensão de que eu merecia algo melhor. Peguei meu telefone e verifiquei meu saldo. Foi $1.479. Não era uma fortuna, mas muito mais do que Liliana pensava que eu tinha. Dinheiro que eu havia economizado, peso por peso, de empregos que destruíram minhas costas e envelheceram minhas mãos. Sempre acreditando que estava construindo algo para o futuro da minha família. Agora eu entendia a verdade. Eu não estava construindo nada para eles, mas uma prisão para mim mesma, feita de culpa, obrigação e a necessidade desesperada de ser querida por pessoas que só me viam como uma fonte de dinheiro. A questão era, o que eu faria a respeito? Passei 3 dias morando no meu carro, indo de estacionamento em estacionamento, tentando decidir meus próximos passos. As noites eram as piores, encolhida no banco de trás, ouvindo cada barulho, pulando a cada sombra durante o dia. Dirigi sem rumo, às vezes parando em restaurantes para tomar café e comer algo barato, tentando fazer o dinheiro durar o máximo possível. Na 4ª manhã, acabei no porto. Não tinha certeza do que me levara até lá. Talvez o som das gaivotas circulando no céu ou a maneira como a luz da manhã dançava na água me lembrassem de tempos melhores, quando eu era jovem e o mundo parecia cheio de possibilidades. Estacionei perto da marina e caminhei ao longo das pranchas de madeira, respirando o ar salgado. Enormes navios de cruzeiro se elevavam sobre embarcações menores, seus cascos brancos brilhando ao sol. Eu nunca tinha feito um cruzeiro. Nunca poderia me dar ao luxo de tal luxo, mas sempre imaginei como seria zarpar e deixar todos os meus problemas para trás. Foi quando o vi. Ele estava de pé no convés de um dos navios maiores, vestido com um uniforme branco impecável de capitão, seus cabelos prateados balançando na brisa da manhã. Mesmo depois de 40 anos, eu reconheceria aquele perfil em qualquer lugar. O maxilar firme, a postura dos ombros, a maneira cuidadosa como ele, comovido. Javier Morales. Meu coração parou por um momento, depois começou a bater tão forte que o senti na garganta. Javier Morales, meu primeiro amor. O homem com quem pensei que me casaria antes que a vida se complicasse e nos levasse por caminhos diferentes. Eu não o via desde 1983, quando ambos tínhamos 22 anos e achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Fiquei paralisada no cais, pensando se deveria correr antes que ele me visse. Eu provavelmente estava com uma aparência horrível, afinal. Eu estava morando no meu carro havia 3 dias, com o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado e usando a mesma calça jeans e suéter que usava quando saí da casa de Diego.
Mas antes que eu pudesse decidir, ele olhou para cima e nossos olhares se encontraram do outro lado da água. O reconhecimento foi imediato. Seu rosto se iluminou com aquele mesmo sorriso que fazia meu coração adolescente disparar, e ele levantou a mão para acenar. Então, começou a caminhar rapidamente pelo convés em direção à prancha de embarque. Maria Garcia. Ouvir meu nome de solteira, depois de todos esses anos, trouxe lágrimas aos meus olhos. Ela é Maria Lopes agora. Respondi, mas ao dizer isso, me perguntei se isso ainda era verdade. Eu ainda era uma Lopes. Se meu filho tivesse me rejeitado, Javier agora trotava pela prancha de embarque. E eu vi que os anos tinham sido gentis com ele. Ele ainda era alto e magro, embora seu cabelo estivesse completamente grisalho e as rugas ao redor dos olhos revelavam anos passados contemplando o sol sobre o mar. Meu Deus, disse ele ao chegar, parando a poucos metros de distância. Maria, depois de todos esses anos. Olá, Javier. De repente me senti tímida, como se tivesse 22 anos. Vê-lo novamente pela primeira vez naquele emprego de verão na Marine Supply Company. Você está com uma cara. Ele fez uma pausa, olhando para mim com preocupação, em vez de julgamento. Parece que você precisa de uma xícara de café e uma boa refeição. Eu ri, embora com um tremor na voz. Tão óbvio. Passei 40 anos no mar, querida. Consigo ler o tempo no rosto de uma pessoa, como leio nuvens de tempestade no horizonte. Ele gesticulou em direção ao seu navio. Entre, vamos colocar o papo em dia. Cara, não quero te incomodar. Você provavelmente está ocupado e eu não estou vestida para um cruzeiro, disse Maria gentilmente. Eu sou o capitão. Posso convidar quem eu quiser para o meu navio. E agora quero convidar um velho amigo que parece precisar de alguém para conversar. O calor em sua voz quase me quebrou. Fazia tanto tempo que ninguém falava comigo com afeto genuíno, sem querer. Algo em troca. Eu o segui pela prancha, impressionada com o tamanho do navio. Você é mesmo o capitão? Perguntei. Você sempre disse que seria, mas eu nunca imaginei. O Estrela do Mar declarou orgulhosamente. 1.500 passageiros. Tripulação de 600. Tem sido minha casa nos últimos 10 anos. Ele me conduziu por corredores que pareciam um hotel de luxo. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte nas paredes. Passamos por elegantes salas de jantar e lounges, um teatro e até algo que parecia um pequeno shopping. Isso é incrível, eu disse sem fôlego. Espere até ver meus aposentos, disse ele sorrindo. Privilégio do capitão, a melhor vista do navio. Sua cabine era realmente magnífica, com janelas do chão ao teto, com vista para o porto. O lugar era mais espaçoso do que a maioria dos apartamentos, com uma sala de estar, uma mesa de jantar e, através de uma porta aberta, o que eu presumi ser um quarto. Café? Ele perguntou, indo para o que parecia ser uma pequena cozinha totalmente equipada. Por favor, respondi me acomodando em uma das poltronas confortáveis, enquanto tentava me conformar com a reviravolta surreal que minha vida havia tomado. 4 dias antes, eu morava com meu filho, me sentindo presa e desvalorizada. Agora eu estava na cabine de um capitão de navio, encontrando o amor da minha juventude. Javier me entregou uma xícara fumegante e sentou-se à minha frente. Então ele disse, com os olhos azuis fixos no meu rosto: o que atrasa ao meu porto com essa cara de quem acabou de sair de uma tempestade? Tomei um gole de café. Estava delicioso, claro, e tentei decidir por onde começar. É uma longa história. Tenho tempo.
Só zarpamos amanhã à tarde. Então contei tudo a ele. Como? Ricardo foi embora quando Diego era pequeno. Os vários empregos que tive para sustentar o casamento de Diego com Liliana, como me mudei para a casa deles, e aos poucos me perdi na casa deles. Contei a ele sobre a exigência do cruzeiro, o tapa, a traição de Diego, as 3 noites no meu carro. Javier ouviu sem interromper. Sua expressão ficando mais séria à medida que minha história avançava. Quando terminei, ele largou a xícara e se inclinou para a frente. Deixa eu ver se entendi, disse ele com a voz controlada. Seu filho e a esposa exigiram $850.000 de você e, quando você recusou, eles te expulsaram de casa. Soa pior quando você diz assim. Soa exatamente tão ruim quanto Maria. Isso é abuso de idosos. As palavras me atingiram como um soco. Não são. Quer dizer, eles te exploraram financeiramente e depois te deixaram sem teto quando você parou de ceder. Isso é abuso descarado. Javier se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Quanto dinheiro você deu a eles em todos esses anos? Pensei nisso. Os $340.000 para o casamento. A entrada da casa, outros $205.000. Aluguel, contas, compras. Provavelmente $1.020.000 nos últimos 2 anos. Quase $1.700.000. Javier murmurou baixinho. Jesus, Maria, eu queria ajudar. Diego é meu filho e você é a mãe dele. Isso funciona nos 2 sentidos. Javier parou de andar de um lado para o outro e olhou para mim. O que você vai fazer agora? Não sei. Encontrar um apartamento barato, eu acho. Talvez conseguir um emprego. Não na minha idade, no entanto. Dei de ombros, sem saber o que mais dizer. Javier ficou em silêncio por um momento, olhando para o porto. Então, voltou a me encarar com uma expressão que não consegui decifrar. E se eu te dissesse que há outra opção? O que você quer dizer? Ele se sentou novamente, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Maria, eu não sou apenas o capitão deste navio. Sou coproprietário da empresa de cruzeiros Morales Marítimo. Isso lhe parece familiar? Balancei a cabeça. Eu não sabia nada sobre linhas de cruzeiro. Começamos pequenos há 20 anos, apenas alguns navios operando passeios pela Riviera. Agora temos uma frota de 12 navios e rotas por todo o mundo. E estamos sempre procurando pessoas experientes para se juntar à nossa equipe de gestão. Javier, eu aprecio o que você está tentando fazer, mas não entendo nada de navios de cruzeiro ou do setor marítimo. Mas você entende de atendimento ao cliente. Sabe, lidar com pessoas difíceis, administrar orçamentos apertados, resolver problemas na hora. Você fez isso a vida toda. Disse ele com uma pausa. E você entende de sacrifício, de colocar os outros em primeiro lugar. Essas são exatamente as qualidades que precisamos na alta gerência. Olhei para ele com severidade. Você está me oferecendo um emprego? Estou lhe oferecendo uma sociedade. Seus olhos agora estavam sérios, determinados. A Morales Maritime está se expandindo. Precisamos de alguém para supervisionar o atendimento aos hóspedes em toda a nossa frota. Alguém que entenda o que significa fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, valorizadas, apreciadas. Alguém que saiba como é. Quando as pessoas que deveriam se importar com você não se importam. A proposta foi tão inesperada e generosa que, a princípio, não consegui processá-la. Javier, eu não consigo. O que eu sei sobre administrar um negócio, mais do que você pensa, e você teria o melhor professor do ramo. Ele sorriu.
Senti algo se agitando no meu peito, uma sensação que não sentia há anos. Talvez esperança ou possibilidade. Por quê? Perguntei. Por que você faria isso por mim? Javier ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido. Lembra da última vez que nos vimos? Na noite anterior à sua partida para Guadalajara. Eu me lembrava. Eu tinha conseguido uma bolsa de estudos para a faculdade de administração. Uma chance de fazer algo por mim. Javier recebeu a oferta de seu primeiro cargo como oficial subalterno em um navio cargueiro. Nós dois sabíamos que a vida estava nos levando em direções diferentes, mas éramos jovens demais para lutar pelas nossas. Naquela noite, eu deveria ter te pedido em casamento, disse ele suavemente. Eu tinha que encontrar um jeito de fazer dar certo. Em vez disso, eu te deixei ir. E você tem sido um dos meus maiores arrependimentos. Minha respiração ficou presa na garganta. Javier, não estou te contando isso para te pressionar ou porque estou esperando algo romântico. Estou te contando isso porque nunca deixei de me importar com você e Maria. E se eu puder dar a chance de recomeçar, de construir algo significativo depois do que fizeram com você. Talvez eu possa compensar um pouco desse tempo perdido. Coloquei a xícara de café na mesa com as mãos trêmulas. Lá fora, o porto fervilhava de atividade. As pessoas seguiam com suas vidas, perseguindo sonhos, construindo futuros. Por muito tempo, senti que só existia servindo aos sonhos dos outros, enquanto os meus se afastavam, não entendo nada de parcerias empresariais. Eu disse espaço. Então é bom que você tenha um excelente professor, sorriu Javier. O que me diz, Maria? Pronta para deixar tudo isso para trás e começar uma nova aventura? Olhei para sua elegante cabine. Pensei no meu carro, no estacionamento, com tudo o que eu tinha, embalado em 2 malas. Então pensei em Diego e Liliana. Provavelmente já contratando equipes e gastando o dinheiro que esperavam arrancar de mim. Talvez fosse hora de parar de ser vítima da minha própria história. Sim, respondi, surpreso com a confiança que minha voz soava. Sim, acho que sim. As 6 semanas seguintes passaram como um turbilhão e Javier não estava exagerando quando disse que eu teria o melhor mentor do ramo. Todas as manhãs, eu chegava aos escritórios da Morales Marítimo, um prédio reluzente do outro lado da Rua do Porto, e mergulhava em aprender tudo sobre o setor de cruzeiros. No início, era avassalador. Protocolos de atendimento ao hóspede, normas de segurança, gestão de pessoal, relações com fornecedores, operações de alimentos e bebidas. Minha cabeça girava com tanta informação. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. As habilidades de atendimento ao cliente que eu havia desenvolvido ao longo de 30 anos como garçonete eram perfeitamente adequadas à gestão hoteleira. A gestão orçamentária que eu havia aprendido, aproveitando cada centavo, agora se transformava em otimização de custos para toda a frota. Você tem talento natural para isso, disse Javier certa tarde, enquanto revisávamos as pesquisas de satisfação do trimestre anterior. Estávamos em seu escritório com papéis espalhados sobre uma mesa de conferência que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em 1 ano. Só aplicando o bom senso, respondi, embora sentisse um caloroso orgulho por suas palavras. As pessoas querem se sentir valorizadas, querem que seus problemas sejam resolvidos rapidamente e que seus bons momentos sejam enriquecidos. Não é ciência de foguetes. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas neste setor que se esquecem disso, disse Javier com um sorriso. Elas se prendem a margens de lucro e métricas de eficiência e esquecem que estamos no negócio de criar memórias. Eu estava hospedada em um apartamento da empresa perto dos escritórios.
um lindo apartamento de um quarto com vista para o mar. Era temporário, Javier me garantiu, até que eu decidisse onde queria morar permanentemente. Essa liberdade ainda parecia irreal. 3 semanas depois do meu treinamento, com total autoridade sobre as operações de hóspedes, meu investimento foram os 850 mil que eu havia me recusado a dar a Liliana, que agora trabalhava para mim em vez de financiar os luxos de outras pessoas. Você tem certeza disso? Perguntei a Javier enquanto estávamos no escritório do advogado. É um risco enorme para você. O maior risco que corri na minha vida foi deixar você ir há 40 anos. Ele respondeu: não vou cometer esse erro 2 vezes. A tensão romântica entre nós era impossível de ignorar. Mas nós dois nos movemos lentamente. Quase todas as noites jantávamos juntos, às vezes em restaurantes chiques, outras vezes com comida para a viagem no apartamento dele. Conversávamos por horas sobre o passado, tudo, exceto o que estava crescendo entre nós. Eu não era mais a mesma. Sentia isso na minha postura, na confiança que transparecia na minha voz durante as reuniões. Pela primeira vez em décadas. Não me desculpei por ocupar espaço, nem apreciei migalhas de atenção. Eu estava contribuindo com algo valioso e as pessoas me respeitavam por isso. A transformação não era apenas interna. Javier insistiu que eu atualizasse meu guarda-roupa para o meu novo cargo e comprar roupas de escritório foi uma revelação. Depois de tantos anos comprando as peças mais baratas e duráveis, eu tinha esquecido como era escolher roupas que realmente me favorecessem. Agora eu tinha jaquetas sob medida, vestidos elegantes e sapatos que me faziam sentir poderosa em vez de prática. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher de negócios, não uma mãe descartada vivendo de caridade. Desde que saí da casa de Diego, meu telefone estava estranhamente silencioso. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de saber como eu estava. Aquele silêncio dizia muito sobre como eles realmente se sentiam. Eu estava fora de vista e fora do coração, exatamente como eles queriam. Mas eu sabia que não duraria para sempre. A ligação veio numa tarde de terça-feira, enquanto eu verificava os turnos da nossa frota no Riviera. O nome do Diego apareceu na tela e eu o encarei por um momento antes de atender. Oi, Diego. Mãe. Sua voz estava tensa. Onde diabos você está? Estou te procurando há semanas. Estou exatamente onde você me disse. Respondi calmamente, vivendo minha própria vida. Olha, sobre aquela noite. A Liliana se sente mal com o que aconteceu. Nós dois nos sentimos assim. Por que você não vem para casa e podemos conversar como adultos? Quase ri. Venha para casa. Diego, você deixou bem claro que eu não tenho um lar com você. Não exagere, mãe. Não foi isso que quisemos dizer. Estávamos estressados com dinheiro e você decidiu que seu estresse era minha responsabilidade? Respondi com firmeza. O que você precisa, Diego? Houve uma pausa. Bem, estamos com problemas de fluxo de caixa. O investimento que a Liliana fez não saiu como esperávamos. E que investimento? Outra pausa. Ela tirou dinheiro da nossa poupança para investir no negócio de uma amiga. Era para ser um sucesso garantido, mas faliu no mês passado. Fechei os olhos. Quanto dinheiro? Quase tudo. Ele admitiu baixinho. Cerca de $680 mil. E agora não conseguimos pagar a hipoteca. E a empresa de cruzeiros quer a taxa de reserva. Então era por isso que eles estavam ligando? Não, porque sentiram minha falta ou se arrependeram. Precisavam de dinheiro de novo.
Entendo, eu disse. E você achou que eu daria mais $680 mil a eles? Mãe, por favor, somos uma família. Sei que erramos, mas estamos desesperados. O banco está falando em execução hipotecária. E se não pagarmos o cruzeiro? Liliana vai me deixar. Ela diz que não pode se casar com um fracasso financeiro. A antiga Maria teria se sentido culpada. Ela teria se apressado para resolver os problemas deles, sacrificando sua segurança para salvá-los novamente. Mas eu não era mais aquela Maria. Diego, me escute com atenção, eu disse. Não vou te dar dinheiro para sua hipoteca, seu cruzeiro ou qualquer coisa. Mãe, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você e Liliana gastaram suas economias em um investimento arriscado sem consultar ninguém. Vocês tomaram decisões ruins e agora querem que eu arque com as consequências. Mas vocês têm o dinheiro. Eu sei. Como gasto meu dinheiro? Não é mais da sua conta. Eu podia ouvir sua respiração ofegante do outro lado da linha. Você deixou isso bem claro quando me expulsou de casa. Nós não te expulsamos. Nós apenas pedimos que você contribuísse mais para a casa. Você exigiu $850 mil e depois me atacou quando eu recusei. Nós não reescrevemos a história? Diego? O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, ela falou de novo e sua voz soou diferente, mais forte. Ótimo, mas não venha chorar para mim quando estiver velha e doente e precisar de alguém para cuidar de você, porque depois disso você vai ficar sozinha. Talvez aquela ameaça tivesse funcionado com a antiga Maria, mas a nova eu apenas sorriu. Estou sozinha agora, Diego, e estou indo muito bem. Desliguei antes que ele pudesse atender. Naquela noite, Javier e eu estávamos jantando em um pequeno restaurante italiano perto do porto. Contei a ele sobre a ligação de Diego e ele ouviu com uma expressão séria. Como você se sente em relação a isso? Perguntou ele enquanto dividíamos uma garrafa de vinho. Aliviada, eu disse, surpreendendo a mim mesma com minha sinceridade. Por anos, esperei que ele valorizasse o que eu fazia por ele. Pensei que se eu desse o suficiente, se eu me sacrificasse o suficiente, ele acabaria me vendo como mais do que apenas uma fonte de dinheiro. E agora eu sei que isso nunca iria acontecer. Ele não me vê como sua mãe. Ele me vê como seu plano B. E cansei de ser o plano B de alguém. Javier estendeu a mão e pegou o meu. Estou orgulhoso de você. Essas palavras simples significaram mais do que qualquer gesto grandioso. Quando foi a última vez que alguém se orgulhou de mim? Quando foi a última vez que alguém viu minha força e não apenas minha utilidade? Tem mais uma coisa, disse Javier, traçando círculos nos meus dedos com o polegar. Recebi uma ligação do departamento de reservas hoje. Alguém fez uma reserva no Estrela del Mar para o cruzeiro pela Riviera do mês que vem. Um cavalheiro e uma dama, Diego Lopes. Meu coração parou. Eles reservaram o cruzeiro mesmo sem o meu dinheiro. Aparentemente, encontraram o dinheiro em algum lugar. Cartões de crédito, com certeza. A expressão de Javier era cuidadosamente neutra. O cruzeiro que eles não poderiam pagar sem os seus $850 mil. Olhei para ele, processando a informação. Eles vão embarcar no seu navio. No nosso? Aparentemente sim. Javier apertou minha mão. A questão é, o que você quer fazer a respeito? Pensei por um longo momento. Diego e Liliana embarcariam naquele navio esperando férias luxuosas, provavelmente pagas com dinheiro emprestado que não conseguiriam pagar. Ficariam nos convéses,
tirariam selfies à beira da piscina, reclamariam do serviço se as toalhas não fossem fofas o suficiente e não teriam ideia de que a mulher que haviam descartado, a mãe que haviam usado e jogado fora, era agora coproprietária da empresa que lhes proporcionava aquelas férias. Eu quero estar lá, disse eu, finalmente. Não para causar problemas, não para confrontá-los. Só quero ver quem eu realmente era para eles, agora que sei quem sou para mim mesmo. Javier assentiu lentamente. O Estrela del Mar lançará um novo programa de atendimento ao hóspede no mês que vem. Seria a oportunidade perfeita para a nova vice-presidente de atendimento ao cliente tirar a própria vida. Levantei uma sobrancelha. Com efeito imediato, disse Javier com um sorriso, se você estiver interessado no cargo. Olhei ao redor do restaurante para os outros clientes, apreciando a noite com as luzes do porto brilhando através das janelas. 6 semanas atrás, eu estava dormindo no meu carro, descartada e sozinha. Agora eu era dona de um negócio, uma vice-presidente, uma mulher com opções, com poder e com um futuro. Estou muito interessada, respondi. Javier ergueu sua taça de vinho para novos começos. Para novos começos, repeti batendo minha taça na dele. Mas enquanto bebíamos, eu já estava pensando na tripulação, em Diego e Liliana embarcando em nosso navio, ainda acreditando que eu era a mulher fraca e desesperada com quem eles poderiam lidar. Eu não tinha ideia do que os esperava, pelo menos por um tempo. A expectativa já estava crescendo, uma mistura de nervosismo e excitação que eu não sentia há anos. Pela primeira vez na minha vida, eu não seria a vítima na história de outra pessoa. Eu seria o meu próprio autor. Na manhã do embarque, fiquei na ponte da Estrela del Mar, observando os passageiros subirem nas pranchas. O caos organizado do embarque em navios de cruzeiro era algo que aprendi a apreciar no último mês. 1.500 pessoas, todas entusiasmadas com as férias, esperando que tudo corresse perfeitamente. Eu estava morando a bordo há 2 semanas, conhecendo todos os detalhes das operações por dentro. Meu camarote estava no mesmo piso que o de Javier, conectado por um pasilho privado que nunca havíamos mencionado, mas que ambos valorizaríamos. Nossa relação foi fortalecida de maneira natural nestas semanas no mês de março, como se tivéssemos uma conversa interrompida há 40 anos. Ali disse Javier, sinalizando para uma namorada que subia pela passarela B. Seu filho e sua nuera. Senti o estômago encorrer-se al ver a Diego e Liliana. Inclusive desde essa distância, poderia distinguir o equipamento de designer de Liliana. Seu peinado cuidadosamente arreglado, a maneira imperiosa que indicava aos maleteiros como manejar suas bolsas. Diego caminhou atrás, deixando o prefeito há 37 anos, com os homens caídos. A postura de um homem que tenta complacar sempre é algo impossível de complacar. Se fosse exatamente como você imaginava, murmurou Javier. Ele havia mostrado as fotos de família que guardava em meu telefone e ele havia estudado com a concentração de uma estratégia militar, o que não estava longe da realidade. Havíamos planejado este dia com cuidado. Lembrei-me disso. Agora é Maria Morales, vice-presidente de serviços em Westped para todos. Está supervisionando de maneira rotineira os procedimentos de embarque. Maria Morales havia tentado usar o nome 1 semana antes. Ideia de Javier por motivos de trabalho, ele disse, embora ambos sabíamos que isso significaria mais esse nome. Era como uma armadura que protegia a nova mulher na qual eu havia me transformado. Das viejas heridas da anterior Maria. Bagé, a la coberta principal, com meu saco azul marinho impecável, com o logotipo de Morales Marítimo,
e meu gafete de pessoal bem visível. Eu procurei o mostrador de serviços no Westped, aparentemente revisando o processo de registro, mas, na verdade, esperando o momento que ele temia e ansiava havia semanas. 1 hora se passou antes que eu os visse. Liliana apareceu primeiro, como esperado, atravessando o átrio como se fosse dela. Ela usava um vestido branco de verão que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 1 mês, e sua nova pulseira de diamantes refletia a luz do lustre de cristal acima. Diego a seguiu, olhando ao redor com a expressão maravilhada de quem nunca fizera um cruzeiro. Apesar de tudo, senti uma pontada de carinho maternal. Quando criança, ele sempre tinha a mesma expressão quando íamos a algum lugar especial, o zoológico, a feira, qualquer lugar aonde seu pai nunca o levasse. Eles se aproximaram do balcão com uma reclamação já nos lábios de Liliana. Com licença, disse ele a Sofia, nossa gerente de atendimento ao hóspede, mas parece que houve um erro na atribuição da nossa cabine. Reservamos uma suíte com varanda e eles estão nos dando um pequeno quarto interno. Sofia verificou seu computador com a paciência de quem lida com passageiros exigentes o dia todo. Parece que eles estão na cabine 427, que é um quarto interno. Isso corresponde à sua confirmação de reserva? Isso é impossível, Liliana exclamou abruptamente. Eu pedi especificamente uma suíte com varanda. Entendo a sua irritação, senhora. Deixe-me ver quais upgrades estão disponíveis. Os dedos de Sofia percorreram o teclado. Tenho algumas cabines com varanda disponíveis, mas haveria uma taxa adicional de 3.600 por noite para um cruzeiro de 7 noites. São 95.200. Não podemos pagar isso, interrompeu Diego com a voz tensa. Liliana se virou para olhá-la com raiva. Não me envergonhe, Diego. Aceitamos o upgrade. Liliana, nossos cartões já estão no limite só para pagar esta viagem. Não podemos. Então, dê um jeito, sussurrou ela venenosamente, pensando que só ele podia ouvir, mas eu estava perto o suficiente para ouvir cada palavra. Não vou passar meu aniversário em um armário sem janelas. Esta era a minha chance. Dei um passo à frente com o meu sorriso profissional firme. Com licença, eu disse, aproximando-me do balcão. Há algum problema em que eu possa ajudar? Sofia pareceu aliviada ao me ver. Senhora Morales, estes hóspedes estão esperando um upgrade de cabine. Liliana se virou para mim e, por um momento, pensei que ela pudesse me reconhecer. Mas seus olhos passaram por mim sem o menor sinal de reconhecimento. Eu era apenas mais uma camareira. Finalmente, alguém que talvez possa ajudar, disse ela com alívio exagerado. Esta jovem parece achar que não podemos pagar um simples upgrade de cabine. Eu a encarei. Era a mesma mulher que me esbofeteou, me expulsou de casa e tentou roubar minhas economias. Ela me olhava com expectativa, esperando que eu resolvesse seu problema, como sempre fazia. Sou Maria Morales, vice-presidente de atendimento ao hóspede, eu disse, estendendo a mão. E você, aquela? Liliana Lopes respondeu apertando minha mão com a frouxidão de alguém que considera apertar mãos sob o seu comando. E este é meu marido, Diego. Estamos comemorando nosso aniversário de casamento e precisamos de uma cabine com varanda. Claro que sim, respondi gentilmente. Deixe-me ver o que posso fazer por você. Fui para trás do balcão e fingi verificar a reserva dele no computador. Diego estava um pouco atrás de Liliana, e quando nossos olhares se encontraram, vi um lampejo que poderia ter sido reconhecimento,
mas desapareceu tão rápido que não tive certeza. Entendo o problema, disse eu depois de um momento. Sua reserva original foi feita recentemente, então a maioria das nossas cabins premium já está ocupada. Recentemente. A voz de Liliana se elevou. Reservamos há meses. Inclinei a cabeça, olhando para a tela. De acordo com nossos registros, esta reserva foi feita há 6 semanas e foi paga com um cartão que foi recusado 2 vezes antes do pagamento ser efetuado. O rosto de Diego ficou vermelho. Isso. Houve um erro de processamento com o nosso banco. Claro, respondi educadamente. Essas coisas acontecem. Eu podia sentir a dinâmica de poder naquela conversa e era inebriante. Pela primeira vez no meu relacionamento com eles, eu tinha todas as cartas na manga. Eles precisavam de algo de mim e eu podia decidir se daria ou não. Eu tenho uma escolha? Eu disse. Finalmente, há uma suíte com varanda que acabou de ficar disponível devido a um cancelamento de última hora. A taxa de upgrade seria exibida como um presente de aniversário da Morris & Maritime. Os olhos de Liliana brilharam. Sério? Isso é maravilhoso! Só há uma condição. Continuei. A suíte inclui serviço de concierge dedicado, o que significa que eles trabalharão diretamente comigo durante todo o cruzeiro para garantir que tudo atenda aos nossos mais altos padrões. Parece perfeito, disse Liliana, entusiasmada. Agradecemos o bom serviço. Sorri. Excelente. Sofia entregará as novas chaves. A suíte fica no Convés 12 e acho que você a achará mais do que adequada para ser sua comemoração. Enquanto Sofia processava o upgrade, Liliana se inclinou em minha direção. Ela sussurrou conspiratoriamente entre nós. É um alívio lidar com uma gerência competente e não com esses funcionários iniciantes que não entendem nada de atendimento ao cliente. Entendo perfeitamente, respondi. Um bom atendimento é reconhecer o que as pessoas realmente merecem. 20 minutos depois, observei-os caminharem em direção aos elevadores. Liliana estava praticamente flutuando de satisfação por ter conseguido o que queria. Diego olhou para trás várias vezes. Percebi aquele brilho em sua expressão, mas ele não disse nada. Simplesmente seguiu a esposa, como fazia há anos. Voltei para a ponte onde Javier me esperava com um sorriso maroto. — Como foi? Perguntou ele. — Você não tem ideia de quem eu sou. Eu disse, embora sentisse uma mistura complexa de alívio, satisfação e profunda tristeza, porque meu próprio filho não tinha reconhecido a mãe. Tudo bem, pensei nisso. Acho que sim. É estranho vê-los assim. Eles são exatamente quem eu sempre soube que eram. Mas, de alguma forma, é diferente quando você não depende mais deles para nada. Javier assentiu. O poder muda a perspectiva. Eles estão na suíte Sunrise agora, eu disse. Aquela com as câmeras. Escolhemos aquela suíte deliberadamente como parte do nosso programa de treinamento em atendimento ao hóspede. Várias cabines tinham câmeras discretas para monitorar os padrões de limpeza e a satisfação dos hóspedes. Tudo era completamente legal e estava escrito nas letras miúdas do contrato de cruzeiro, embora a maioria dos passageiros nunca se desse ao trabalho de lê-lo. E eles têm serviço de concierge particular, acrescentei, com você como concierge, comigo como concierge. Olhei para o porto onde os últimos passageiros estavam embarcando. Eles receberão exatamente o nível de serviço que merecem. A buzina do navio soou, sinalizando nossa partida. Observei a tripulação se preparar para soltar as amarras que nos mantinham presos à terra. Logo estaríamos no mar.
Uma cidade flutuante com 1.500 passageiros e 600 tripulantes, todos sob o comando de Javier. E em algum lugar abaixo de nós, em sua suíte de luxo, Diego e Liliana provavelmente já estavam pedindo serviço de quarto e planejando o entretenimento da noite, sem ter ideia de que a mulher que haviam descartado agora controlava cada detalhe de suas férias. A velha Maria teria se sentido culpada pela farsa. A velha Maria teria se rebelado imediatamente. Ela teria tentado a reconciliação. Ela teria se esforçado ao máximo para agradá-los. Mas eu não era mais a antiga Maria. Eu era Maria Morales, vice-presidente de serviços ao hóspede, coproprietária deste navio e desta empresa. Sócia de um homem que me valorizava por quem eu era, não pelo que eu podia lhe dar. Amanhã à noite seria o show de boas-vindas, onde Javier tradicionalmente apresentava os principais membros da equipe aos passageiros. Era a oportunidade para todos conhecerem aqueles que seriam responsáveis por atendê-los durante o cruzeiro. Eu aguardava ansiosamente essa apresentação. Em que você está pensando? Perguntou Javier, parado ao meu lado, de frente para as janelas da ponte. Estou pensando em amanhã à noite, respondi. No momento em que eles descobrirem quem eu realmente sou. E como isso faz você se sentir? Pensei seriamente antes de responder. Livre. Pela primeira vez na minha vida, completamente livre. O Estrela del Mar se afastou do cais, levando-nos em direção ao que nos esperava em mar aberto. Mas eu não temia mais a incerteza. Eu havia aprendido que às vezes o desconhecido era exatamente onde precisávamos estar. Atrás de nós, o porto ficava cada vez menor, até se tornar uma mera lembrança no horizonte. Tínhamos 7 dias de navegação pela frente, 7 dias nos quais Diego e Liliana descobririam lentamente que suas ações tinham consequências que eles jamais imaginaram. Eu não estava planejando vingança. Eu só planejava deixá-los viver a mesma realidade em que eu vivia há anos, um mundo onde o respeito é conquistado, não exigido, onde seu valor é medido pelo seu caráter, não pelas suas conexões. Seria um cruzeiro interessante. Os 3 primeiros dias passaram como uma coreografia bem ensaiada, como seu concierge exclusivo. Acompanhei Diego e Liliana a cada passo, sempre mantendo uma distância profissional. Eles me trataram exatamente como eu esperava, como funcionários contratados para atender às suas demandas. Maria? Dizia Liliana, estalando os dedos para chamar minha atenção. Nossas toalhas de banho não são felpudas o suficiente. Conserte. Claro que são, senhora Lopes. Eu respondia educadamente. Vou mandar a equipe de limpeza cuidar disso imediatamente. Diego mal notou minha presença, o que não deveria ter me surpreendido. Mas ainda assim doeu. Ele era o filho que criei sozinha. O garoto para quem trabalhei em 3 empregos e que me olhava como se eu fosse invisível através do discreto sistema de monitoramento. Javier e eu observávamos seus momentos íntimos. As brigas eram constantes e cruéis. Liliana o humilhava por tudo. Suas roupas, seu jeito de falar, sua incapacidade de lhe dar o estilo de vida que ela achava que ele merecia. Não acredito que me casei com um perdedor, disse ela na segunda noite, com a voz rouca de desprezo, enquanto se preparavam para o jantar. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Você é uma decepção. Diego se encolheu ao ouvir isso. Liliana, por favor, deveríamos estar comemorando nosso aniversário. Comemorando o quê? 5 anos de mediocridade. 5 anos fingindo ser algo que não é. Ela se afastou do espelho onde estava passando o batom. Pelo menos quando sua mãe estava nos financiando, podíamos manter alguma dignidade.
Ele vai mudar de ideia, Diego dizia toda semana. Ele sempre muda. Não, não desta vez. Ele se tornou egoísta ao longo dos anos. Típico. Liliana pegou sua bolsa. Bem, pelo menos este cruzeiro está pago. Depois disso, teremos que fazer mudanças sérias. Observei aquela conversa do escritório de segurança com Javier ao meu lado. Ele apertou meu ombro delicadamente. Você ainda acha que tomou a decisão errada? Perguntou. Balancei a cabeça. A mulher que vi naquela tela não era alguém que eu realmente conhecesse. Eu já tinha visto vislumbres de sua crueldade, mas sempre encontrava desculpas. Eu culpava o estresse ou as circunstâncias. Agora eu via sua verdadeira natureza e ela era mais feia do que eu imaginava. No terceiro dia, ocorreu o incidente que mudaria tudo. Eu estava no refeitório, supervisionando o serviço de alimentação, quando ouvi vozes alteradas do outro lado do salão. Liliana estava de pé à sua mesa, gesticulando com raiva para uma de nossas garçonetes, uma jovem chamada Carmen, que estava trabalhando em seu primeiro contrato de cruzeiro. Isso é totalmente inaceitável. A voz de Liliana ecoou por todo o refeitório, fazendo com que os outros passageiros se virassem e olhassem. Pedi minha salada com o molho à parte e você a trouxe já pronta. Não entende espanhol? Carmen, cujo espanhol era excelente, embora com um leve sotaque das Filipinas, sua terra natal, desculpou-se humildemente. Sinto muito, senhora. Posso lhe trazer outra salada agora mesmo? Não, não chega, respondeu Liliana rispidamente. Quero falar com seu gerente. Esse tipo de incompetência é exatamente o motivo pelo qual pessoas como você não deveriam trabalhar na área de hospitalidade. Aquela frase me atingiu como um soco. Eu já tinha ouvido aquele tom antes, dirigido a mim inúmeras vezes. Mas ouvi-lo dirigido a Carmen, uma jovem trabalhadora que enviava dinheiro para a família, me encheu de raiva. Diego permaneceu em silêncio, evitando o olhar de todos, até mesmo da esposa. Ele estava envergonhado, mas fraco demais para impedi-la. Aproximei-me da mesa deles com meu sorriso profissional, mesmo sentindo a raiva queimando no peito. Algum problema aqui? Perguntei educadamente. Liliana se virou e, quando me viu, seu rosto relaxou. Maria, graças a Deus. Essa garçonete estragou completamente o meu pedido e ainda teve a cara de pau de discutir comigo. Olhei para Carmen, que estava à beira das lágrimas, e depois para Liliana. Tenho certeza de que foi só um mal-entendido. Essas coisas acontecem. Não, não acontecem quando a equipe é bem treinada, retrucou Liliana. Quero que ela seja demitida. O salão ficou em silêncio. Alguns passageiros pareciam desaprovadores, outros com aquele fascínio desconfortável que acompanha a humilhação pública. Senhora Lopes, eu disse com voz profissional. Eu entendo que esteja chateada. Por que não vamos lá fora conversar em particular? Não quero que isso seja resolvido aqui mesmo. Essa garota não merece trabalhar neste navio. Carmen me olhou suplicante. Eu conhecia a história dela. Ela tinha 23 anos. Ela sustentava os pais e os 2 irmãos mais novos. Este trabalho significava tudo para ela, de verdade, eu disse com um leve tom de voz irritado. Carmen é uma das nossas melhores funcionárias e já foi reconhecida diversas vezes por sua excelência em atendimento ao hóspede. Liliana fechou os olhos. A senhora está me contradizendo. Estou lhe dando informações precisas sobre a nossa equipe. Sorri, mas havia firmeza na minha expressão. Talvez a confusão tenha surgido de um mal-entendido em seu pedido. Não houve mal-entendido algum. Ela é incompetente
E a senhora é claramente inexperiente demais para reconhecer um serviço ruim quando o vê. O insulto pairava no ar ao meu redor. Outros passageiros se remexeram desconfortáveis. Este era o momento pelo qual eu havia esperado 3 dias. O instante em que a verdadeira natureza de Liliana seria exposta a todos. Garanto-lhe, Sra. Lopes, que tenho vasta experiência em atendimento ao hóspede, eu disse baixinho, mais do que a senhora pode imaginar. Algo no meu tom deve ter transpassado sua fúria altiva, porque ela parou e me olhou com mais atenção do que desde que embarcara. Eu não a conheço de algum lugar? Ela perguntou lentamente. Diego olhou para cima pela primeira vez desde que a discussão começou. Seus olhos encontraram os meus e eu vi o reconhecimento surgir. Seu rosto empalideceu. Mãe, ela sussurrou. A palavra caiu na sala de jantar silenciosa como uma pedra em água parada. Liliana se virou para olhar para Diego e depois para mim, sua boca abrindo e fechando sem emitir nenhum som. Olá, Diego, eu disse calmamente. Olá, Liliana. O rosto de Liliana passou por uma dúzia de emoções: surpresa, confusão, raiva, humilhação. Percebendo que todos na sala de jantar tinham ouvido Diego me chamar de mãe, ela se assustou, mas parou, claramente lutando para processar a situação. Eu deveria estar falido e sem teto, implorando para você me aceitar de volta. Eu terminei por ela. Fiquei por cerca de 4 dias. Depois encontrei algo melhor. Diego estava me olhando como se visse um fantasma. Como você está? Aqui? Como você está neste barco? Eu trabalho aqui, respondi simplesmente. Bem, na verdade, sou coproprietária. A declaração os atingiu como um soco. Liliana chegou a dar um passo para trás, buscando apoio no encosto da cadeira. Isso é impossível, murmurou ele. Olhei ao redor do salão para os passageiros que agora nos observavam abertamente. Para Carmen, que me encarava com os olhos arregalados. Senhoras e senhores, peço desculpas por interromper a refeição de vocês. Às vezes, família é complicada. Virei-me para Liliana, que ainda me encarava boquiaberta com sua reclamação sobre o serviço. Vou deixar registrado que você tentou fazer com que um dos nossos melhores funcionários fosse demitido por trazer exatamente o que você pediu. Carmen, obrigada pela paciência com esta situação. Carmen assentiu, ainda confusa, mas aliviada por não estar em apuros. Então, vamos lá. Continuei olhando para Diego e Liliana. Acho que eles estavam curtindo o cruzeiro de aniversário. Por favor, não me deixem interromper. Teremos tempo para conversar mais tarde. Comecei a me afastar, mas a voz de Liliana me interrompeu. Espere. Seu tom estava carregado de pânico. Vocês não podem simplesmente... Precisamos conversar. Virei-me com uma expressão educada. Sobre o quê? Principalmente sobre o que aconteceu. Sobre o mal-entendido. Não houve mal-entendido algum, Liliana. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Apontei para a elegante sala de jantar, como você pode ver. Eu já tinha seguido em frente. Diego finalmente falou. Mãe, por favor, podemos ir a algum lugar reservado para conversar um momento? Ao ver o rosto pálido e desesperado do meu filho, senti a velha vontade de confortá-lo, de consertar tudo. Mas essa vontade estava mais fraca, agora temperada por saber o que ele realmente estava pedindo. Teremos tempo para conversar amanhã à noite, eu disse no show de boas-vindas. Estarei no palco com os outros membros seniores. As implicações completas daquela frase atingiram os dois ao mesmo tempo.
O rosto de Liliana ficou cinza ao perceber que não seria apresentada apenas como funcionária, mas como coproprietária. Meu Deus, Diego murmurou. O que fizemos? Olhei para ele por um longo momento. Este homem que me expulsou de casa, que escolheu a crueldade da esposa em vez do amor da mãe, que me via apenas como uma fonte de dinheiro, eles conseguiram exatamente o que queriam. Eu disse suavemente, uma vida sem mim. Então fui embora, deixando-os em sua luxuosa sala de jantar, cercados pelos murmúrios de outros passageiros que testemunharam sua humilhação pública enquanto eu voltava para as áreas de serviço. Eu me sentia mais leve do que em anos. O segredo havia sido revelado. A farsa havia acabado. Amanhã à noite, quando Javier me apresentasse a todo o navio como seu sócio e a mulher que ele amava, Diego e Liliana entenderiam completamente o que haviam perdido. Mas o mais importante, eu finalmente estaria livre das últimas correntes que me prendiam a uma família que nunca me valorizou de verdade. A antiga Maria teria se sentido culpada por sua vergonha. A nova, Maria Morales, sentia apenas a doce satisfação de ver a justiça ser feita. Naquela noite, eu jantaria com Javier na cabine do capitão, planejando nosso futuro juntos. No dia seguinte, eu estaria naquele palco como sócia em pé de igualdade em um império empresarial, amada e respeitada por um homem que enxergava meu verdadeiro valor. E Diego e Liliana estariam na plateia, finalmente entendendo que suas ações tiveram consequências que jamais imaginaram. O teatro estava lotado. Para o show de boas-vindas, 1.500 passageiros ocuparam os assentos de veludo vermelho, vestidos com suas melhores roupas de cruzeiro, animados para a noite. Das coxias, eu ouvia o murmúrio das conversas, o tilintar das taças de champanhe, aquela energia expectante que sempre precedia esses eventos. Eu estava na entrada lateral, usando um elegante vestido de festa azul marinho que Javier me ajudara a escolher. Sofisticado, confiante, linda. A mulher no espelho não se parecia em nada com a mãe destruída e abandonada que dormira em seu carro 2 meses antes. Ela era alguém que pertencia àquele palco, que havia conquistado seu lugar no mundo. Pronta para isso? Perguntou Javier, ajeitando seu uniforme de capitão. Ele abriria o show e apresentaria o pessoal-chave, inclusive eu. Mais pronta do que nunca para qualquer coisa. Respondi com sinceridade através de uma pequena abertura na cortina. Vislumbrei Diego e Liliana na terceira fileira. Eles estavam vestidos a rigor para a ocasião, certamente com suas melhores roupas, compradas para aquele cruzeiro que não podiam pagar. Diego, nervoso, checou o celular enquanto Liliana estava sentada rigidamente ao lado dele, com o rosto tenso, mal contendo a ansiedade. Desde o incidente de ontem no refeitório, eles tentaram entrar em contato comigo 3 vezes, ligações para a minha cabine, mensagens da recepção e até uma tentativa de me encurralar perto da piscina. Evitei todos eles, cumprindo minhas obrigações e me mantendo fora do alcance deles. Deixei que pensassem, deixei que sentissem a mesma incerteza com a qual convivi por anos. As luzes se apagaram. Aaron e Javier subiram ao palco sob aplausos estrondosos. Ele parecia imponente em seu uniforme de capitão confiante e carismático ao dar as boas-vindas aos passageiros do Estrela del Mar. Senhoras e senhores, bem-vindos ao que prometo ser uma experiência de cruzeiro inesquecível. Ele apresentou o chefe executivo, o diretor do cruzeiro e o gerente do hotel. Todos foram recebidos com calorosos aplausos. Eu assistia da lateral do palco, meu coração batendo firme e firme. Este era o meu momento, o ápice de
todo o meu trabalho árduo. E agora, Javier continuou com um calor especial. Quero apresentar alguém muito especial à nossa família Morales Marítimo. Por favor, deem as boas-vindas à nossa vice-presidente de serviços, ao hóspede e à minha sócia, Maria Morales. Os aplausos quando saí foram calorosos e sinceros, mas meus olhos estavam fixos em Liliana, observando seus rostos enquanto eles compreendiam a magnitude da minha transformação. Liliana ofegou, incapaz de falar. Diego empalideceu. Ao redor deles, outros passageiros aplaudiam, alheios ao drama familiar na terceira fileira. Maria se juntou à nossa empresa há 2 meses. Javier continuou, pegando minha mão enquanto me colocava ao seu lado, trazendo décadas de experiência em hospitalidade e uma paixão por fazer com que cada hóspede se sinta valorizado e apreciado. E ela também é a mulher com quem vou me casar. Essas palavras provocaram um murmúrio de surpresa e prazer na plateia. Os passageiros adoravam histórias românticas, e a ideia do capitão apaixonado por sua parceira era algo que eles se lembrariam muito depois do fim do cruzeiro. Mas na terceira fila, Diego parecia prestes a vomitar. Javier se inclinou e me beijou suavemente. Uma doce declaração pública de amor e compromisso. A plateia explodiu em aplausos e vivas. Estamos muito animados com o nosso futuro juntos, disse ao microfone com uma voz firme e clara, tanto pessoal quanto profissionalmente. Morris e Marítimo se tornaram meu lar e estou determinado a que cada passageiro sinta o mesmo pertencimento e apreço que encontrei aqui. A ironia daquelas palavras, ditas enquanto olhava diretamente para o filho que me deixou sem teto, não passou despercebida. Depois do espetáculo, enquanto os passageiros se reuniam no saguão do teatro, Diego e Liliana se aproximaram do palco. Observei-os chegando, notando como se moviam. Diego, hesitante e inseguro. Liliana, com o passo firme de alguém que ainda acredita que pode se safar de problemas manipulando-os. Mãe, disse Diego ao chegar, sua voz quase inaudível em meio ao murmúrio da multidão. Precisamos conversar. É claro que respondi gentilmente. Mas hoje à noite estou ocupada. Assuntos da Sofia, sabe? Liliana deu um passo à frente e eu a observei procurar as palavras certas. A mulher que me esbofeteara, me jogara na rua e exigira meu dinheiro, agora enfrentava a realidade de que eu tinha todo o poder. Maria, disse ela em tom conciliador. Houve um terrível mal-entendido. Quando dissemos essas coisas, estávamos sob muito estresse. Que coisas? Perguntei inocentemente. Quando você exigiu $900.000 de mim, quando me deu um tapa, quando me expulsou de casa ou quando ontem tentou demitir minha funcionária por fazer um bom trabalho. Cada item da minha lista os atingiu como um soco. Outros passageiros começavam a notar a tensão e Liliana notou os olhares. Por favor, disse Diego com a voz embargada. Podemos ir a algum lugar privado e resolver isso. Ela ainda é minha mãe. Sou eu? Perguntei baixinho, porque quando você me expulsou de casa, deixou bem claro que eu não fazia mais parte da sua família. Cometemos um erro, ele disse, com lágrimas se formando. Cometemos um erro. Mas você não pode nos separar para sempre. Somos uma família. Olhei para este homem que tinha sido meu mundo por tantos anos. Este filho por quem sacrifiquei tudo e senti uma paz estranha. A necessidade desesperada por seu amor e aprovação estava morta, substituída por algo mais valioso: autoestima. Diego, eu disse suavemente, por 37 anos eu te dei tudo o que eu tinha. Meu tempo, meu dinheiro, minha energia, meus sonhos,
Eu trabalhei duro para te dar oportunidades que eu nunca tive. E quando você conheceu Liliana, eu a acolhi em nossa família. Eu te ajudei a comprar sua casa. Eu te apoiei em mudanças de emprego. Eu cuidei das crianças quando elas precisaram de um tempo juntas. Ele assentiu, com lágrimas já escorrendo. Eu sei, mãe. Eu sei que você fez tanto por nós. E quando eu finalmente precisei de algo de você, não dinheiro ou coisas, apenas respeito e gentileza, você escolheu as exigências dela em vez da minha dignidade. Apontei para Liliana, que estava parada, imóvel. Você a viu me bater e não fez nada. Você me expulsou de casa e ameaçou tirar o pouco que me restava. Desculpe, ele sussurrou. Não sei o que eu estava pensando. Você estava pensando o que sempre pensa. Respondi suavemente, mas com firmeza. O que fosse mais fácil para você, eu disse, para evitar conflitos com sua esposa. Você não pensou em mim. Liliana finalmente falou. Olha, todos nós dissemos coisas que não queríamos dizer, mas somos uma família. Famílias se perdoam. Virei-me para ela. Essa mulher que me isolou do meu filho, que me via apenas como um caixa eletrônico. Liliana, você nunca me considerou família. Você me tolerou quando eu era útil para você e me descartou quando não era. Não é isso que uma família faz. Mas o dinheiro começou. E daí? Você tem tanto e nós estamos em apuros. A casa, as dívidas. Podemos perder tudo. Assenti lentamente. Você tem razão, eles podem perder tudo. Na verdade, provavelmente perderão. Mas decisões financeiras costumam ter consequências. A franqueza da minha resposta claramente a surpreendeu. Ela esperava que eu cedesse, oferecesse ajuda, recorresse àquele velho padrão de resgatá-los dos próprios erros. Você realmente nos deixaria perder a casa? Perguntou Diego, com a voz rouca de descrença. Não vou permitir que eles façam nada, respondi. A situação financeira deles é resultado das próprias decisões. O investimento fracassado de Liliana, a recusa em viver de acordo com suas posses, a presunção de que eu sempre estaria lá para salvá-los. Nada disso é minha responsabilidade. Agora, Javier apareceu ao meu lado, tendo terminado suas tarefas depois do show. Ele absorveu a cena imediatamente. As lágrimas, a tensão, o desespero nos rostos de Diego e Liliana. Está tudo bem aqui? Perguntou ele, envolvendo meu braço em volta da cintura de forma protetora. Estou apenas alcançando meu filho e minha nora, eu disse. Eles já estavam indo embora. Nós não íamos embora, começou Liliana. Mas eu a interrompi. Se eles estivessem indo embora, a conversa estava encerrada. Diego olhou para mim uma última vez, com os olhos suplicantes. Mãe, por favor, farei qualquer coisa. Deixarei Liliana, se é isso que você quer. Vou me ajoelhar e implorar só, por favor, não me abandone. A oferta para deixar Liliana era claramente desesperada e vazia. Ele nunca cumpriria, e todos nós sabíamos disso. Mas mesmo que fizesse, era tarde demais. O dano estava feito, o relacionamento irreparavelmente quebrado. Diego, eu disse, sentindo uma estranha compaixão por ele. Não vou abandonar você. Você me abandonou há 2 meses, quando me expulsou de casa. Estou simplesmente aceitando a realidade que você criou. Mas você é rico agora. Você tem tudo o que precisa? Sim, tenho. Tenho um negócio pelo qual sou apaixonada. Um homem que me ama e me respeita. E um futuro cheio de possibilidades. Tenho tudo o que preciso. E, mais importante, tenho pessoas na minha vida
que me valorizam por quem eu sou, não pelo que posso dar a elas. Olhei ao redor do saguão do teatro para os passageiros, aproveitando a noite, para os funcionários que se tornaram meus colegas e amigos, para Javier, cujo amor me ajudou a lembrar do meu próprio valor. Esta é a minha família agora, eu disse simplesmente. Minhas palavras atingiram Diego como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, finalmente sentindo toda a força da minha rejeição. Você não pode estar falando sério, ele sussurrou. Sim, eu posso, e estou falando sério. Peguei a mão de Javier, sentindo o calor e a força do seu apoio. Cansei de ser sua rede de segurança, Diego. Cansei de sacrificar minha felicidade pela sua. Cansei de fingir que o laço de sangue significa mais do que a decência humana básica. Liliana fez uma última tentativa desesperada. E os netos? Você não quer ser avó algum dia? A pergunta tentou me atingir onde doía, me lembrando de tudo que eu sentiria falta no futuro. Mas em vez de dor, senti apenas alívio. Qualquer filho que você tiver será criado por você. Eu disse, com seus valores e prioridades. Acho que eles ficarão melhor sem a minha influência. Com isso, me virei e caminhei em direção à saída com Javier ao meu lado, atrás de nós. Ouvi a voz de Liliana se elevar em pânico e os apelos de Diego se tornarem mais desesperados. Mas não olhei para trás. Saímos para o convés, onde o ar quente e doce da noite da Riviera nos envolveu. O navio cortou as águas escuras em direção ao nosso próximo destino, deixando um rastro de espuma fosforescente. Como você se sente? Perguntou Javier, me abraçando. Pensei seriamente. Livre, respondi finalmente pela primeira vez na minha vida adulta. Completamente livre. Algum arrependimento? Pensei em Diego e Liliana, provavelmente agora em sua cabine, finalmente entendendo que suas ações tinham consequências definitivas. Pensei nos netos, que eu talvez nunca conhecesse nas reuniões de família, às quais nunca compareceria, nos laços tradicionais que eu estava rompendo para sempre. Nenhum, eu disse sinceramente. Javier me beijou então, suave e doce, sob as estrelas da Riviera. Quando nos despedimos, ele sorriu. E o que você quer fazer com toda essa liberdade? Olhei para o oceano infinito que se estendia até o horizonte, cheio de ilhas para descobrirmos juntos, aventuras para viver e um negócio para construir. Lado a lado, tudo, respondi. Quero fazer tudo. Na manhã seguinte, Diego e Liliana desembarcaram em nosso primeiro porto. Eles não completaram o cruzeiro nem aproveitaram as férias pelas quais se endividaram. Em vez disso, voaram para casa para enfrentar suas dívidas crescentes e o casamento em ruínas, sem a rede de segurança que consideravam garantida da ponte do capitão. Observei enquanto o barco os levava para a costa, sentindo apenas paz. Fechando o capítulo, a velha Maria teria se sentido culpada. Teria corrido atrás deles com desculpas e um talão de cheques pronto. Mas eu não era mais a velha Maria. Eu era Maria Morales, empresária, uma parceira querida, uma mulher de coragem e dignidade. Ela era exatamente quem deveria ser. O Estrela del Mar continuou navegando sem eles, levando-me em direção a um futuro que eu havia escolhido. Cercada por pessoas que me valorizavam pelo que eu sou e não pelo que eu posso dar. Aos 62 anos, minha vida real estava apenas começando. A história que estamos contando é fictícia, mas é baseada em alguns eventos reais. Nomes e locais foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não estamos contando isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães
Estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Estou realmente curiosa. Se você fosse eu, o que faria? Você escolheria permanecer em silêncio para manter a paz? Ou você ousaria enfrentar tudo? Para recuperar sua voz, quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa. E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo vocês com duas das histórias mais queridas do canal. Garanto que elas vão surpreender vocês. Obrigada por terem ficado até aqui. Até por